Olá! Na edição de hoje eu entrevisto uma grande referência na área da educação e da medicina em Uberaba. Eu entrevisto o Dr. Francisco Mauro Guerra, conhecido como Dr. Guerra. Ele é neurocirurgião, neurologista, professor aposentado da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, onde atuou por mais de 40 anos. Nós vamos conhecer um pouco da história do Dr. Guerra, assim como a sua visão, as suas observações sobre a medicina e a educação na atualidade. Seja muito bem-vindo, Dr. Guerra, ao programa. O senhor, segundo informações que eu tenho de ex-alunos do senhor e de colegas também, o senhor implantou o serviço de neurologia e de neurocirurgia no Hospital Escola, que agora também é Hospital de Clínicas, né? Como é que foi essa visão e esse procedimento? Bom, eu posso dizer que antes do Hospital Escola, nós já tínhamos o nosso Santa Casa para Eugênio. Funcionou muito tempo sem o Hospital Escola. Depois foi construído e hoje é o Hospital das Clínicas, né? Então, quando eu vim do Rio para cá, a faculdade só tinha um prédio próprio, que era a antiga cadeia, na Praça do Mercado. E aí, né, tudo teve início. Bom, eu não gosto muito de falar do passado, porque pessoas da minha idade gostam de falar sobre o passado. Tem muita coisa no presente que eu gostaria de debater, baseado no que eu já vivi no passado, né? Porque no estado atual do trabalho médico, do serviço médico, na nossa cidade e no Brasil, não é que deixa a desejar no sentido de quantidade e qualidade, mas tem algumas coisas que não são aproveitáveis e outras são. Eu não quero entrar no mérito disso aí agora, porque você me perguntou sobre a faculdade de medicina. Isso, sobre procedimentos. Eu vivi e sobrevivi, não é, em várias épocas. Fui chefe de departamento, eu lecionei farmacologia, lecionei neuropsiquiatria. Lá era saudade mantenedora, então a gente tinha que pelo menos lecionar 3 coisas, porque não dava para ter muito professor. Depois federalizou, passamos por isso, e fizemos residência. Quantos residentes formaram aqui? Eu posso dizer que um dia, falando sobre a história da medicina no Brasil Central, eu levantei 40 pessoas que fizeram residência em neurologia ou neurocirurgia aqui. Mas não estão todos aqui, né? Porque nós podemos colher eles todos. Então, eles estão espalhados no Brasil inteiro. E depois de 40 anos, a gente, como dizia o Dr. Randolfo, saudoso Dr. Randolfo, entra na expulsória. Porque a pessoa, quando faz 40 anos ou 70 de idade, ele tem que sair, né? Aí o ex-reitor me convidou para voltar para a FUNEP, que é a Fundação de Ensino e Pesquisa. E no Departamento de Medicina do Trabalho, que é o NASE, hoje é NAS, porque há muitos anos nós reunimos aqui com o pessoal de toda a cidade, do estado de Paraná, e fizemos um curso de Medicina do Trabalho, prevenção. E aí foi criado, e até hoje eu estou lá para atender pessoas da faculdade. Mas é bom lembrar que o Dr. Guerra ele tem 60 anos de profissão, 85 anos de idade e continua na ativa. O senhor está trabalhando lá na FUNEP, mas também tem outras atuações do senhor, né? Tem consultório e trabalho muito na educação, voluntário, porque eu não estou mais na prefeitura e atendia na unidade regional de saúde. Agora, atualmente eu vou nas escolas, né? Voluntariamente, e lá eu examino as crianças. A senhora foi concursada na prefeitura, né? Antes de fundar o CRIA, em 1999, eu já labutava nessa área da PAI, achar que são 10. Eu tinha mania, não é mania, mas é um dever meu, de fundar a PAI. Eu não fundei nada, eu assisti o parto, né? Eu assisti nascer. Pelo menos 10 APAIs, né? A região e até fora do estado. De modo que eu permaneço nessa área de educação especial desde o tempo do que eu cheguei aqui. Eu trabalhei na Pestalozzi, no Rio, eu fiz magistério, então eu me envolvi com educação especial na Pestalozzi, no Rio. E a Pestalozzi é uma PAI de lá, né? E aí eu vim para cá, a coisa que eu tinha que fazer é ter uma PAI aqui. A gente falava que precisava de uma sala, aqui tinha 80 mil habitantes, o Belém tinha 45, Araxá tinha 40, a coisa mudou muito, né? Bastante, mas, né? então, o senhor fez medicina no Rio de Janeiro? Com esse número de habitantes, deveria ter uma sala para alunos especiais. Foi criado, então, alugamos uma casa e continuou. O Araxá também se fez uma PAI muito importante, Biá, Conceição, Araguari. E depois eu fui em outros lugares, né? Como no Acre,
na Paraíba. Mas, de qualquer forma, é o seguinte... O senhor fez medicina no Rio de Janeiro? Fiz no Rio. Naquele tempo, no tempo antigo, né? Nós tínhamos aqui na faculdade 2 médicos de São Paulo, me lembro. E a maioria fundada no Rio de Janeiro, que é a história mais antiga, né? Como nós somos antigos, apesar de ser paulista, ninguém é perfeito, né? Eu nasci perto de Ribeirão Preto. Doutor Guerra, falando aí desse tempo antigo, né? Tem muitas... A Alda Teixeira, por exemplo, que é uma pessoa que acompanha muito o trabalho do senhor, que é uma admiradora, e outros também têm me revelado, eu quero que o senhor fale dessa evolução da medicina. A dificuldade, se existia alguma dificuldade ou não em relação ao início da profissão do senhor, nessa evolução que não tinha esses exames complementares como tem hoje. Tudo era feito na base da clínica, na anamnese completamente existe uma frase, para exemplo complementar, use com moderação. Do jeito que falo na televisão, né? Se os sintomas reaparecem, melhorarem, procure o médico. Mas então, alienou, separou um pouco o médico do paciente, esse mundo do exame complementar. Mas não vou dar exemplo aqui, fica muito chato. Mas, de qualquer forma, não foi difícil fazer medicina no começo, não. Eu vim para cá, nós estávamos no tempo de arteriografia, não tinha tomografia, não tinha eletro, mas fomos tocando. O resultado não era pior do que agora, porque agora a quantidade é maior. Então, são mais gente a trabalhar. Agora tem muita tecnologia. E essa tecnologia ajuda? Mas não houve dificuldade em atender os primeiros traumatismos de crânio, os primeiros tumores. Deu para resolver. Para os especialistas se tornou um pouquinho mais difícil. Mas para o clínico geral, o pediatra, não. Quanto pediatra famoso que saiu daqui, Humberto Ferreira, ele não precisava de tecnologia para ser um grande pediatra. Estou dando um exemplo, foi nosso colega na faculdade. Clínica médica, doutor Randolfo, estou dando exemplos, fora os que estão aqui na terceira faculdade, quanta gente que exercia medicina assim, doutor José Humberto aqui vizinho, cirurgião, estou dando 3 especialidades diferentes, cirurgião geral, clínico geral, pediatra. Tanto fazia naquele tempo como agora funcionava do mesmo jeito. A especialidade como neurologia, por exemplo, e neurocirurgia, dá necessidade de um pouquinho de tecnologia, mas não obrigatoriamente. Outra especialidade como psiquiatria, não precisa de tecnologia nenhuma, a não ser a pessoa humana, que infelizmente não está sendo muito usada, não. Hoje a psiquiatria está se valendo muito, não de tecnologia de exame complementar, mas tecnologia medicamentosa. Há um exagero, mas em todo caso, como o negócio está à mão, se usa muita medicação e se usa muita tecnologia. Nada contra. Se é um exame complementar, ele tem que complementar alguma ideia que eu tenho. Não preceder a minha entrevista, preceder o meu diagnóstico, entende? Então, só isso a gente tem que observar, que o exame complementar, que é muito bom, muito útil, desenvolveu demais a medicina, chama exame complementar, ou seja, ele é um apoio àquilo que você pensa. Então, você tem que pensar em alguma coisa antes. O senhor é um e pensar não é fácil, não. E pensar não é fácil? Não, não é, porque enquanto você não tem tempo de pensar, você manda fazer uma tomografia, ou manda fazer um eletrocefalograma, Depois eu vou contar uma história muito interessante do médico cubano numa cidade vizinha, bem pequena. Me fez um relatório tão bom, está comigo, beleza. Muito perfeito o relatório. E ele fez o eletrocardiograma e mandou para a firma, lá para São Paulo, não sei para onde, e lá foi, pela internet, porque o cidadão que tinha uma dor no braço esquerdo, e contração, é lógico, ele pensou em infarto e o eletro está muito bom. Você imagina uma cidade pequena, vou dizer veríssimo, se teve um eletrocardiograma feito no tempo real, e veio o laudo, tá? Então ele mandou para mim, porque não era um caso de coração, era outra coisa. Ele tinha nos 2 braços, era um caso de arritmia. Mas ele agiu muito bem, mas você vê que a tecnologia também ajuda. Ele lá de Veríssimo, ele fez o eletrocardiograma, se ele tivesse eletrônico, ele podia até fazer um eletrocefalograma. Como tem também em Rondônia, uma cidade pequena, menor que Conceição, em que a doutora fica aqui na Escola Paulista e manda dados pela fundo de olho, que eu fiz muito na ilha, que o trabalho que eu estou fazendo. Pois é, a colega lá de Rondônia, na cidade do interior, faz o fundo de olho e vem em tempo real para São Paulo e ela dá um laudo e vê quantas pessoas que tem. É um benefício, né? Vai ter benefício. Então, usado com moderação e com fim científico muito bom, para a clínica também. O senhor é um defensor da medicina preventiva, né? Ah, bom, não resta dúvida. Isso aí, o Programa de Saúde da Família já foi criado não para fazer vacina, porque vacina, nós estamos até na época de vacinação, né? Começa hoje no Brasil, aqui vai começar a fim da semana.
mas porque você tem a programação da família, do qual eu fui batizado nela, quer dizer, foi calouro. Criamos aqui na década no fim do século passado, e eu fui para a roça, Mogi, Calcário, essa região do Uberlândia, e conheço todas as fazendas que tem por lá, foi um aprendizado muito bom. Eu acho que ali está a prevenção. Aqui na cidade também, tem o rural e tem o urbano. Ali você começa a trabalhar com o doente na casa, não é? E aí a prevenção não é só no sentido de vacinar, no sentido de prevenir mesmo o estilo de vida, alimentação, não sedentarismo, o modo de trabalhar. Quer dizer, a prevenção não se dá só com vacina, só com escova-dente também, não é? Então a prevenção se dá com aconselhamento. Bom, esse aconselhamento aí que o senhor se refere já me remete à questão da educação. Sim. O senhor é um educador na essência, A educação né? na saúde. E o que é uma prática educativa permanente? Bom, então veja bem. Eu brinco sempre que eu fiz um curso de magistério em que a gente fazia o pré-normal, que chamava antigamente, que como viram que nem todo mundo é normal, mudaram para magistério. E a gente ficava um ano examinando criança. Obedecer aquela frase célebre de Jean-Jacques Rousseau, começar por conhecer os vossos alunos. E o Lourenço Filho, que foi meu professor em São Paulo, ele obrigava a gente a examinar primeiro para poder programar. Quando a gente vai, por exemplo, prevenir cárie, a gente manda escovar dente, bochechar flúor, examinar periodicamente o dente. Em medicina faz vacina, engenharia calcula a resistência de uma laje para suportar o teto. Mas a educação não se faz exame antes, vai ensinando. Quando erra, acha que é doença. Aí tem uma informação do Ministério e da Secretaria de Saúde, que só pode cuidar da criança que tem coisas que é doença mesmo. Paralisia, deficiência mental, surdez, cegueira, psicose. Quer dizer, não é só isso, não. Tem muita gente que não aprende porque aquele método não é adequado. Não aprende porque está imaturo. Tem que ver se está imaturo. Então, se examinasse antes, faria a prevenção e a educação. Eu acho que a única área de assistência, não vou dizer do saber humano, o filósofo não sei se faz prevenção, mas na área da assistência, seja médica, educacional, o dentista, sempre há uma prevenção. O dentista, eu te falei, examinar, bochechar, escovar. O médico, vacinar, aconselhar. A educação não tem prevenção. A palavra prevenção e prontidão desapareceu do dicionário pedagógico. Então, isso que causa muito problema de as crianças, 20% das crianças não aprendem com o método desejado, que vem lá de cima. O professor não tem culpa, não. Ele vem lá de cima, pacote. Tem que aprender na tal idade, e não existe idade para aprender, existe maturidade para aprender. Eu tenho um neto que aprendeu com 5 anos, mas tenho um filho que aprendeu com 8. Tem uma filha que menstruou com 10, a outra com 15, vai casar porque tem 10 anos? Não, não tem idade para aprender, tem idade de maturação. Então, esse é um grande problema da educação ainda. Se não resolver isso, nós vamos ter, como eu sei, publicado pelo MEC em 2011, setembro de 2011, nós temos 18 milhões de crianças dentro da escola de 8 a 14 anos, presta atenção. O professor não gosta que eu fale isso, mas tem que falar que saiu publicado pelo MEC. De 8 a 14 anos, ou seja, está 2 anos pelo menos na escola, que só sabe escrever o nome. São analfabetos funcionais. Mas isso, dos 15 a 18 que nem sabe fazer. Eu já entrevistei perto de 5 mil crianças. Eu na prefeitura vi 7 mil pessoas. Mas criança, eu fiz uma monografia sobre estudo de comportamento e aprendizado, para poder me oferecer à prefeitura para atender a infância e a adolescência. Cada exame, cria, etc. Aí sempre vem adulto, então deu 7 mil, vou botar 5 mil crianças. A maioria delas não sabe a data, não sabe escrever, só sabe escrever o nome e escreve errado. E não são deficientes mental. Tá? Então, quer dizer, não é um problema, é uma questão de época. Se você examinar a criança e ver que ela não pode ser alfabetizada naquela época, já é um dado. Segundo, que ela não está madura para ser alfabetizada, é outro dado. Terceiro, que ela tem um defeito, não um defeito, uma diferença. O Rui Barbosa já dizia, em 1915, que a verdadeira igualdade está em tratar desigualmente os desiguais. Numa sala de aula tem pelo menos 20 desiguais. Garantido e imperativo de razão tem 10. Então, o senhor esteve, né? O senhor passou uma temporada na Índia. Se são 20 desiguais, nós temos que tratar desigualmente.
Então, voltando aqui à pergunta, eu quero dar continuidade a esse assunto que o senhor está tratando aqui, trazendo para nós. O senhor passou uma temporada na Índia, né? O senhor foi para fazer um curso, mas o senhor trabalhou lá também. Qual foi a realidade que o senhor encontrou lá? Eu não fugi da escola. Eu quando me aposentei, em 99, eu tinha um grupo aqui de psicologia transpessoal. É uma desculpa para viajar também, talvez, né? Fizemos um grupo daqui, não é? O chefe é dos Estados Unidos, Califórnia, um grupo da Finlândia e da Itália. Reunimos depois em Amsterdã e fomos para lá. Mas não para a Índia, nós fomos no sul, no norte da Índia, na sala, onde são as faculdades do Tibete. Daí na Lama botou o quartel-general lá, botou as faculdades, engenharia, medicina, secretarias. Lá eles não chamam ministro, né? Secretário de Educação é a irmã dele. Então, sempre escreve a mão para a gente. Né? A tecnologia não bateu muito lá, não. Que ano foi isso, doutor Guerra? 99, por aí, mais ou menos. Aí eu cheguei e eu ocupei um lugar na Secretaria de Saúde, Programa de Saúde da Família. Aí fui para a roça. Me convidaram, isso foi no tempo, nem sei, que eu passei 1999 e 2000. Né? Mas lá nós fomos para fazer um trabalho de psicologia transpessoal. E aproveitar, conhecer o pessoal, né? E conhecer outra cultura. Bom, e quando o senhor voltou com essa cultura diferente, né? Eu acho que muitas pessoas te perguntam isso, que é óbvio perguntar. O que o senhor implantou aqui? O que trouxe para Uberaba? Foi possível implantar alguma coisa na nossa cultura? Muita coisa. Primeiro, umas coisas que o Dalai Lama me escreveu, me deu, né? Os nozinhos. Primeira coisa, chama de desapego, sabe? De que maneira de desapego? Peraí, desapego. Eu vou falar 5 coisas primeiro, depois você me argui. Bom, desapego. Bom, desapego é o seguinte, não é por bem materiais, não. Cargo. Eu tinha um apego para minhas crianças da prefeitura, meus meninos do Carexame, que eu saí do CRIA, por quê? Porque lá não podia atender Carexame, porque chega o delinquente algemado, e eu tinha menos preocupação com isso no meio dos pequenininhos. Então, arranjei um lugar perto do Carexame, que ia lá no Boa Vista, e eles chegavam, nós tirávamos a algema, acompanhávamos e passavam no meio do pessoal, sem a pessoa algemada para trás, passar no meio do ambulatório, cheio de gente, não. Então nós conseguimos fazer isso lá. Então eu tinha meus infanto juvenil. Não é? E você me falou o seguinte... E a segunda? Você falou do desapego? Desapego. Agora tem... Desapego bens materiais, não da família, óbvio. Sim. Desapego de cargo, por exemplo, de posse, de poder. Segundo, tolerância. Tolerância. Se tiver desapego e tolerância, você está com meio caminho andado. Não vai sofrer tanto. Terceira, compreensão. Traduzindo do tibetano, vamos falar compreensão. Compreensão. Depois eu falo sobre perda para você. Isso não é oriental, não. Isso é daqui mesmo. Então, desapego, tolerância, compreensão, compaixão. Eu falei com um colega, mas compaixão, isso não está no nada. Compaixão não é ficar apaixonado por outra pessoa, é se colocar no lugar do outro. Hoje os cientistas descobriram que tem um neurônio espelho, que até o cão tem isso aí, mas o autista não tem, e certas pessoas não têm. É pensar que você pode estar pensando, sabe? Se preocupar com o que você está pensando, que você está sofrendo. É chamada empatia. Tira a palavra compaixão, que parece que é apaixonado por alguém, coloca empatia. Se o médico não se colocar no lugar do paciente, ou melhor, se eu tivesse aquilo que ele tem, o que eu sentiria? É mais fácil trabalhar. Isso chama compaixão. Não é ficar apaixonado por alguém, nem ficar louco, porque eu estou tratando louco. Mas se eu tivesse o que ele tem, como eu me sentiria? Isso chama compaixão. E o último, que é aquilo que nós, mortais, o monge falou para mim que eu podia, chama iluminação. É meio para nós, não é tão alcançável, mas as 4 primeiras são. Isso para quê? Para tratar de uma coisa que a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra americana, ela corresponde à minha idade, mais ou menos. Não, ela é mais velha que eu, mas só formou na minha idade. Formou no ano, porque ela demorou para formar, porque ela é da Suíça e foi para a Polônia recuperar pessoal que morreu, passou pela guerra, né? 1946. Então ela trabalhou e tal, montou barraca, foi de uma ONG. Mas ela resolveu estudar medicina e tal, e demorou para formar.
Mas essa mulher criou as perdas. Você poder ter desapego, você tem que saber o que é perda. Ela descobriu isso aí para a morte, né? Você vai ter uma doença grave, a pessoa não acredita, chama negação. Qualquer perda. Você perdeu o namorado, você perdeu o jogo, vamos misturar com o futebol, fica melhor. Está 2-0, bota o microfone no jogador, não, nós vamos virar o jogo. Não acredita, quer dizer, negação. Segundo, revolta. Aí apanha 3-0, fica revoltado. Aí no vestiário é aquela brigaiada, culpa do árbitro e tal. Né? Então primeiro chama-se negação, não acredita. Depois revolta. Depois ele revolta, mas não adianta revoltar. A coisa já está feita. Aí ele tem barganha, ou seja, já que eu perdi o jogo, vou encher a cara. Já que eu perdi o namorado, vamos arranjar outro em qualquer hora. Não é por aí. Ou então não tem barganha e tem depressão. E depois tem resolução ou compreensão. É igualzinho. Então, você tratar disso aí, você pode usar a primeira coisa que eu te falei. Desapego, tolerância. Não é? Você perdeu uma coisa, em vez de revoltar, tem um pouco de tolerância, aguarde. Bom, se você casar uma coisa com o outro, fica bom, viu? Dentro desses princípios você casa o Oriente com o Ocidente e funciona. E é dentro desses princípios aí, doutor Guerra, que o senhor está citando, né, esses princípios humanitários e humanizados, eu estou me recordando aqui de uma entrevista que eu já fiz com o senhor, que nós fizemos uma abordagem sobre coma, sobre o paciente comatoso. E o senhor sempre preconizou, sempre recomendou para todo mundo, ali os cuidadores, para ter muito cuidado com o que fala perto de uma pessoa em coma, porque ela pode registrar aquilo, né? Que conclusão é essa que o senhor chegou e como que isso funciona? Isso é uma coisa tão antiga e é moderna ao mesmo tempo, porque os contemporâneos não querem aceitar, né? Quando você tiver um doente em coma, eu trabalhei muito em morte cerebral, porque para transplante de órgão, quando eu estava lá, agora está com elite, e eu avaliava se a morte cerebral ou não, o coração está funcionando, dá só. Aí fazia eletro, fazia angiografia, isótopo, quer dizer, tem que confirmar mesmo, né? 3 exames de 8 em 8 horas. Então é o seguinte, quando o paciente não tem morte cerebral, ele vai recuperar ou não, mas vai recuperar. Se você botar o eletro funcionando, ele está vivo. Não é só isso não, há uma gravação de todo o nosso diálogo lá e todo aquilo que acontece em torno dele. Eu tenho exemplos clínicos, um monte disso aí, não é? Por exemplo, poderia citar um exemplo para nós? Mas ele tem um meio complicado, que demora um pouco. Mas é um paciente que sofreu um trauma, vamos dizer, bem antigo. Eu gosto de, tem mais recente, porque fica parecendo pessoas que estão por aqui ainda. Bem antigamente, tinha um cidadão aqui, e os dois vinham de uma pescaria, e ali na Conquistinha não tinha calçamento, daqui no Delta não tinha. Tinha só pedra macaco ali para baixo, né? Era uma pedra de moleque, né? E eles capotaram na Conquistinha um caminhonete Fordinho 29 quando vinha da pescaria. Houve um traumatismo de um, mas não houve coma. Então nós tratamos e tal. Ficou até com uma cicatriz bonita aqui, até tatuado por causa do aço, né? E o outro teve um coma com fratura de fêmur. E ficou lá entubado. E a família ficava em volta. Vai morrer, vai ficar paralítico. E eu tirava a família voltava. Até que o ortopedista que cuidava da família levou no meu consultório e falou, não. Falei, eu aceito, mas vocês não vão falar mais nada perto dele. Bom, eu conheci isso, olha, isso aqui faz tempo, hein? Há mais de 50 anos. Bom, esse cidadão acordou. Bom, vamos resumir. Acordou, começou a usar droga. Ele não conformava que está vivo. Pois se meus pais falam que vão morrer, se o médico fala, se as enfermeiras falam que não tem jeito, aquilo fica gravado no inconsciente. Fica gravado. Não é no elétrico só não. O inconsciente nosso aprende dormindo, aprende em coma. Certo? Uma vez eu fui fundar um hospital lá em Santos, falei isso, aí na fundação da Academia Brasileira de Neurocirurgia, que eu pedi para falar isso outra vez, fui contando caso. Contei caso até eles acreditarem, porque se não contar caso não adianta ter uma teoria. Não é? Pois bem, esse cidadão internou várias vezes. Um dia eu resolvi interná-lo porque ele pedia receita para um colega para poder dar, porque ele tinha acesso ao remédio, porque mexia com farmácia. Até que um dia eu internei e botei um coquetel, que a gente usa chamado M1, que é o coquetel que a gente faz hibernação, para ele ficar quase comatoso, com remédio. Porque eu tinha que fazer um pneumoencefalo, não tinha tomografia naquele tempo, tem que injetar ar e ver se tinha alguma lesão, não tinha nada, o cérebro dele estava legal.
E ele então falou muita coisa daquilo que tinha ouvido dormindo. Eu tenho vários casos, não vale a pena repetir, mas isso existe. Então a coisa não é espiritismo. Ah, sou espírita, não. Eu respeito demais o espiritismo. Até a encarnação lá no Tibete é em qualquer tipo de animal, tem inseto, eles não matam nada. E aqui é ser humano. Quer dizer, há uma diferença entre os dois tipos de reencarnação. Quer dizer, entre o budismo tibetano, diferente do indiano. Quer dizer, mas essas coisas não explicam o que eu estou falando, é a ciência que explica. Tanto Jung explicou isso, mas o trabalho de Jung é muito grande, até o conceito coletivo. E, além da psicologia analítica do Jung, você explica com técnica, quer dizer, um eletrocefalograma, uma geografia, bota o cara a dormir, isso chama-se narcoanálise. Usava muito antigamente. Dava um nemutal, não, você na veia, e o cara fica naquele limiar, ele faz uma catarse, bota tudo que está dentro do consciente dele. Bom, isso é uma história muito comprida, não quero cansar vocês com isso. É comprida, mas interessante. Agora, doutor Guerra, vamos falar um pouquinho então da história agora da saúde mental. É emocionante também, né? Não quero fazer isso. Eu quero falar sobre o nosso... Como eu trabalhei, eu fui eleitor, depois fui vereador, depois fui deputado, entre aspas, tudo, né? Uhum. Então, para chegar a presidente, tem que passar por aqui, pela Câmara. Para chegar onde que eu cheguei, em medicina, eu fiz residência, fiz curso médico, fiz residência, fiz uma pós-graduação, etc. E para chegar lá em cima, o cara tem que passar por umas escalas. Então eu brinco com as minhas chefes, brincava, né? Com as minhas chefes na unidade regional, falava, olha, eu fui soldado raso, fui cabo, sargento, e não passei disso. Agora estou aqui como sargento. Você deve ser major. Então é o seguinte, como eu trabalhei muito pela questão da família, trabalhei em posto de saúde, Vila Arquelau, Morada do Sol, 2000, conheço a cidade todinha. Pergunta uma escola se eu não conheço, se eu não fui. Pergunta um postinho se eu não fui. Aí passei depois promovido a da plantão. Então da plantão à noite ou de dia, mas nas UPA, chamava, agora é UPA, mas tinha outro nome, né? E mais do que isso, a gente podia ir em qualquer lugar que chamasse. UBS. Hein? UBS. Não é UBS depois. UBS era postinho de saúde. Não, UBS eu trabalhei em postinho. Depois eu parei da plantão, aí fui para o UBS. Aí é trabalhar com um paciente hipertenso, pré-natal, aquela que todo médico... Pois é, o senhor conhece muito essa realidade, bom, a realidade médica aí também. Passei... Por isso que eu quero fazer a pergunta para o senhor sobre a saúde mental do médico. Por isso que eu estou falando aqui, eu queria entrar num assunto que é muito delicado do ponto de vista político. Uberaba é uma cidade muito privilegiada do ponto de vista médico. Infelizmente, é e não é, né? Mas não privilegia o médico. A Organização Mundial, eu passei em Amsterdã 2 vezes lá. Eu fiz questão de perguntar quantos médicos por habitante. É igual a Organização Mundial de Saúde, 1 para 1000. Eu, como vi 7 mil, eu podia ficar numa cidadezinha com 7 mil habitantes, eu me dava muito bem, né? Fazia parte e tal. Não é isso? Sim, Uberaba tem 1 para 350, minha filha. Tem 3 vezes mais. Por que tem 3 vezes mais? Primeiro que vem médico de fora. Segundo... Bom, aí nós já vamos entrar nessa questão da legislação federal, né? Não, pera um pouquinho. Dos médicos que vieram, dos cubanos. Então, nós temos 8 faculdades de medicina em torno de 200 quilômetros. 2 em Uberaba, 2 em Ribeirão Preto. 1 em Uberlândia, 1 em Araguari, 1 em Paços de Minas, outro em Rio Preto. Dá 7 ou 8 faculdades, num raio de 200 quilômetros. Ora, se aqui nós temos 2 faculdades com 50 alunos cada uma, no mínimo 100 médicos se formam todo ano, não é? Sim. Quantos passaram por mim? Nem sei mais. Né? Bom, então tem muito médico, tem? Tem. Então... Mal aproveitado. Esse é mais ou menos um fazendeiro, o pessoal gosta de fazenda, também gosta. Que não, tem uma horta, ele plantou, nós plantamos, Faculdade de Medicina. Tem uma horta, tem uma vaca de leite, só que ele vem para a cidade e vai como chama o nome de verdura? Varejão. Varejão. E compra alface, compra abobrinha, compra tomate, compra ovos, vai e compra leite. Ele tem lá. Não que ele seja vagabundo, ele plantou, só que ele não colheu. Mas, doutor Guerra, então eu quero perguntar para o senhor diretamente qual que é a opinião do senhor sobre essa legislação federal, a 12871, né? Que é denominada Lei dos Mais Médicos, bom, então, que importaram os médicos cubanos. Para cá, o senhor já fez um relato. Essa parte é estudo que eu adoro os médicos cubanos, que eles mandam paciente para mim.
Eles não têm culpa nenhuma. Eu até, quando me falaram, vai ter médico bom em Uberaba, eu achei que viriam os dois, né? Por exemplo. E eu até ia convidado para comer lá em casa, mas não cabe, são mais de 20, eu não tive tempo. Eu gosto deles, mandam para mim paciente, sabe? Mas a questão política... Eu vou te dizer por quê. Eu penso o seguinte, quando você vai fazer uma modificação numa cidade, você tem que consultar primeiro a Câmara dos Vereadores, a Faculdade de Medicina, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba. Eu, que eu saiba, nunca foram consultados. E aqueles que trabalham tanto tempo como eu trabalho. Eu tenho 50 anos de janela aqui, tá? Trabalhar na roça, trabalhei na roça, trabalhei nos postinhos. Então, a classe médica não foi consultada? Peraí, não pediram opinião. Eu não queria a minha opinião. Eu queria a opinião da Sociedade de Medicina, queria da Faculdade de Medicina. Ah, vocês não dão conta de fazer médico? Damos. Por que não tem? Bom, primeira coisa. Então é o seguinte, não tem necessidade, é lógico que é bom como exemplo para o país, do ponto de vista político é ótimo, mas o que ocorre é o seguinte, houve hostilidade com o médico, lá no Ceará, Morenão, xingaram o médico. Pô, eu achei isso horrível. Primeiro, falta de ética com o colega. Segundo, uma revolta que não tem nada a ver. Então eu queria recebê-los, se tivesse consultado a gente, a primeira coisa é oferecer um jantar para eles. Fazia reunir o pessoal da sociedade e disse, por que não? Nós somos civilizados, nós estamos bancando incivilizados. Chegaram, pegaram a sua bolsinha e foram trabalhar, coitados. E o pessoal mandando pau. Bom, eu vou dizer uma coisa que é quase piada, mas veio de um ministro, que infelizmente não está na educação. Todo ministro que vai na educação são técnicos em alguma coisa, contabilidade, economista, como o nosso ministro da... Pode mandar me prender. Nosso ministro da Casa Civil, ele foi ministro da Educação. E eu, com todo o país que eu vou, eu acabo aprendendo a língua do país, eu sou sozinho. Se vier um médico cubano aqui, bater papo, jantar com a gente, bater papo, e ele acaba, dentro de 6 meses, entendendo o paciente. A gente passa para ele alguma coisa, algum termo nosso, popular, que ele não viu no livro. A questão não é a vinda do médico. Espera um pouquinho, o médico aprende rapidamente. Sabe o que esse ministro falou? Mandamos e-mail para ele aos montes, que ia trazer professores de Cuba, você não viu essa aí não, ia trazer professores de Cuba, saiu na Folha de São Paulo, para ensinar o povo a aprender, conhecer os... Pô, vai ensinar toda a meninada a falar espanhol? Pô, vai ser incoerente. É mais fácil ensinar 10 médicos ou 20 médicos do que 1 milhão, do que 500 mil habitantes. Nós temos médico em Uberaba, uma cidade de 500 mil habitantes, tá? Já fiz esse cálculo. Tamanho de Uberlândia. Sobrando ainda para dar para Uberlândia um pouco. Só que aqui está trabalhando médico de Cuba, médico de Uberlândia. Eu tenho 5 genros médicos, minha filha. Eu tenho mais outro que está namorando, tem que cumprir ainda um tempo. Doutor Guerra, mas eu quero insistir na pergunta aqui com o senhor, porque isso foi noticiado. Sobre médico, mais médico te responde o que você quiser. Só que eu tenho coisa que eu não posso dizer porque eu não tenho documento na mão. Tá. Então vamos ver essa aqui, que Primeiro saiu no jornal do CRM, do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, falando sobre o comprometimento da saúde mental dos médicos, em função de carga horária, de remuneração. Você fugiu dos mais médicos, tá bom. Agora também, porque quem falou isso foi um médico psiquiatra, que até anotei o nome dele aqui, que é o Dr. José Raimundo da Silva Lippe. Olha aqui, ó. Ele coordenou a primeira jornada brasileira de saúde mental dos médicos. Eles gostam. O que o senhor analisa sobre isso? Não, eu posso dizer pouca coisa e repreenda muito. Tanta incoerência que existe, toda vez que há uma dúvida, você tem uma ansiedade. Toda vez que tem uma frustração, você tem uma ansiedade. Então, há tanta incoerência e tanto desrespeito para o médico de cada lugar, como aqui em Uberaba. Eles não perguntam para médico, não. Eu me pergunto, eu sei que o secretário da Saúde é um cara honesto, bacana, ouvi ele hoje, capaz, organizador, nada contra. Só me pergunto, e que você vai responder, se numa cidade que tem um médico para 300 habitantes, tem 2 faculdades de medicina, tem 40 professores titulares, 40 por baixo, será que não há ninguém de confiança que possa ser secretário? Bom, então não tem, tá bom. Então o médico está, veja bem, não é que jogado nesse escanteio, ele está desprestigiado, não chegou a ser desmoralizado, mas alguns que não têm essa tolerância que eu te falei, não tem desapego ao cargo, que foi mandado embora, eles entram em pânico, cara. Eu sei que muitos caras, mudaram daqui. O que mais adoece o médico no exercício da profissão, doutor? Eu acho que ele não encontra
ele não encontra respeito mais. E esse desrespeito acaba transmitindo para o paciente. A gente tem que respeitar o paciente e ser respeitado. Como as autoridades não respeitam o médico, o paciente não vai respeitar mais. Isso para o médico que fez juramento é incoerente. É igual você pega um livro de ética, você falou um livro de ética, você pega um livro de ética, tem lá para o estudante de medicina, tem que fazer isso, isso, isso. De repente, ele vê que o professor não o respeita, porque tem o direito e deveres, ele acaba desrespeitando o professor. Ou melhor, ele pode entrar em pane. Ele acaba, inclusive, acabando com o curso no segundo, terceiro ano, desistindo, como acontece muito. Então, o médico não vai desistir de ser médico, mas ele vê que ele está frustrado na sua profissão, que ele não é reconhecido, nem por ser trabalhista, nem como pessoa humana, porque você não pergunta nada para ele. Doutor Guerra, eu fiz uma pergunta para o doutor Jaime Olavo, numa entrevista aqui no programa Movimento, mesmo assim, por que a maioria dos jovens estão procurando a medicina como profissão? Um dos vestibulares mais concorridos é da área médica. Bom, não, como profissão, não, sempre houve procura. Acontece o seguinte, é um curso difícil, o vestibular é difícil. Tem gente que entra porque gastou muito dinheiro no vestibular e muito tempo, ele desiste. Porque quando chega lá no laboratório, no primeiro ano é só coisa de laboratório, de dissecção de cadáver e tal. Mas tem pessoas que, olha, eu gastei tanto dinheiro, o vestibular foi duro, eu continuo lá. São aqueles que não têm vocação. Então o que acontece? Esses vão ficar frustrados não só no curso, são inteligentes e acabam formando, é lógico. Ele entrou no vestibular, entrou até no segundo lugar. Eu tinha uma colega minha, entrou em segundo lugar no Rio, ela desistia, foi para o teatro, tá? Porque ela viu que não tinha vocação. Mas nem todo mundo faz isso. Continua lá para honra a firma, honra a família. E o que acontece? Aí ele continua, ele vai sentir esse mundo que está de hostilidade, não só em relação a quem está em cima, mas como quem vai atender, que não é abaixo dele, é igual. Ele acaba ficando por baixo de todo mundo. Então ele que teve uma vocação, um ideal, ele vê aquilo lá, não cair por... Você não tem apego, desapego, você não tem tolerância, ele tem frustração. Você tem frustração, ele tem ansiedade. A ansiedade tem que uma em defesa. Uns tocam violão, outros tocam bateria, como o meu genro, o outro, beleza, aí vem, o outro bebe um pouco mais, o outro trabalha muito, ou você tem depressão. Aí toma seus comprimidos, não dorme. Essa que é a doença que eu ia falar, não é psicose. O cara está deprimido, como todo país, o médico não foge disso. Ele não é um ser isolado, um ser superior. Né? A não ser os caras que têm uma outra resistência. Nós vamos encerrar aqui, doutor. A maioria não tem tanta resistência e acaba, como diz esse psiquiatra, ficando doente. Essa doença não é uma doença. É como a população geral. Aumenta a depressão, né? Aumenta a ansiedade, aumenta a insônia e assim por diante. O último tema nosso aqui vai ser ética médica. O senhor foi professor aí, né, de centenas, cuidou da formação de muitos médicos, né, da atualidade, inclusive do meu marido, né, neurologista, o Hector Coraz, porque eles estão fazendo, a turma deles está fazendo agora, este ano, 30 anos de formando. E curioso, doutor Guerra, que há 30 anos, em 1985, eu fiz uma entrevista com o senhor para o Jornal da Manhã, né, que eu tenho aqui guardada, que estava em discussão a ética médica. E eu vou fazer a pergunta para o senhor, a mesma pergunta que eu fiz aqui nesse dia, a primeira pergunta que eu fiz nessa entrevista aqui, porque esses ex-alunos do senhor que eu tenho convivência, eles sempre falaram que o senhor levou a ética médica para dentro da universidade, dentro das disciplinas, que em todo o assunto que o senhor ia tratar, o senhor realçava e relatava essa necessidade da ética médica. Aliás, isso não é novidade, porque desde Hipócrates, o juramento de Hipócrates já é um juramento de ética. E a primeira pergunta que eu fiz aqui para o senhor, né, eu vou repetir, foi assim, o que tem de mais sério, de mais importante, de mais potente dentro do Código de Ética Médica que o médico não pode se esquecer? Não pode o quê? Não pode se esquecer. Mas por ocasião dessa época, depois disso, ou antes, nós fomos em Belo Horizonte, fizemos uma reunião, várias faculdades. Eu já tinha elaborado um código de ética do estudante, que é uma novidade porque tem a ética médica, o coitado do estudante ia para a rua tirar pressão para ganhar dinheiro, né? E a gente tem que... E cobrava um dinheirinho lá e tal, e não tinha ninguém perto dele. Então nós resolvemos fazer um código. Não nós aqui, 3, 4 faculdades. E nessa época nós escrevemos um capítulo Ética e Ensino Médico, num livro. Aliás, livro de ética nem é lido, né? É o menos lido da biblioteca.
Né? Não tem volta. Então, cada um fez um capítulo honorário, os outros foi a profissão, não sei o que e tal, né? O segredo, e eu fiz o ensino médico. Então, por exemplo, o estudante é obrigado, ou direito e dever de ter alguém perto dele formado para poder responsabilizar pagar o ônus da pesquisa que ele está fazendo, para o bem e para o mal, e orientá-lo. É obrigado, quando tiver uma prática médica no ambulatório, lá na periferia, tem que ter um médico por perto para supervisioná-lo e como tirar pressão na rua para fazer viagem do Enem, essas coisas. No ESSEM, eu falar ESSEM porque é encontro de estudante de medicina, né? Que tem no Rio, tem. Então, ele tem que saber, eles não sabiam. Aí nós reunimos lá na faculdade com eles, o doutor Lineu falou assim, olha, chamei Lineu, vem cá, fala para eles, por que tirar pressão na rua do cidadão tem que ver com a medicina? Vamos falar o que tem que ver com a ética. Ele falou, o doutor Adib Jatelli, que foi nosso colega aqui, trabalhou aqui, ele foi na televisão, ele era secretário da Saúde de São Paulo, antes de ser ministro. E foi na televisão tirar a pressão dele, deu pressão alta. Quer dizer, ele que é o doutor Adib, podia ser eu também, é que eu me relaxava. E ele teve pressão alta. Você imagina o pessoal tirar pressão na rua. Isso é uma técnica, não é? Segundo, você nunca pode fazer um exame, que não é complementar, mas um exame clínico, usar um aparelho, sem primeiro fazer o exame clínico. Escutar o sujeito, conversar. A anamnese vem antes, a história. Quer dizer, tem que vir uma coisa depois da outra. Aí eu emendei, né? E depois tem que ter alguém perto, não é? O Código de Ética do Estudante, já tinha publicado antes. Ele tem o direito de ter um supervisor. Como o médico cubano que não tinha o CRM daqui, tinha o direito e o dever de ter alguém perto dele, apoiando, não criticando, não é? Bom, isso aí é outra história. Então o estudante tem que entender, aliás, esse Código de Ética, outro dia eu vi também na Uniúb, fizeram igualzinho, um outro nome, e aqui, se você perguntar no centro acadêmico o que é o Código de Ética, eles não lembram mais. Hoje estão Mas o senhor falou um negócio aqui interessante. Estão preocupados com as ressonâncias da vida. O senhor falou aqui sobre ética, né? O senhor falou o seguinte, olha, eu aprendo ética como eu aprendo cirurgia, fazendo, vivenciando. É lógico. E não ouvindo falar. É lógico, você aprende cirurgia por televisão, você aprende pegando e dando nó. É ética que você aprende praticando a ética. Aliás, a palavra código de ética está errada. Como que seria? Devia ser código de moral, porque mores quer dizer moral. Cada sociedade tem um código, a engenharia tem um, a cirurgia tem outro, a medicina tem outro. E de vez em quando mudam. O problema do aborto, o problema do sei do quê, tá? Então, mores é costume. Ética é um negócio introjetado no ser humano que não pode nunca ser mudado como código de ética. Por exemplo, o incesto é um problema ético. Eu não vou falar mais, não. Basta isso se lembrar. Não só porque o cara, por causa da cultura, mas porque a coisa está até nos tótems, até no selvagem, não há incesto. Então, isso é um problema ético, tanto no civilizado como no não civilizado. Agora, o código de... Bom, não vai falar código de ética, falar código de moral, vão achar ruim com a gente. Mas vamos deixar que a ética é moral, tá? Não é uma coisa, não é outra, não. A moral é mutável. Você pode mudar a moral de acordo com a civilização e de acordo com a profissão, né? O código de ética, quando eu me formei, é diferente do de hoje. Não é que ficou pior ou melhor, tem que mudar pelas circunstâncias. Foi reformulado, né? Do direito, da Constituição, tem muita coisa que muda, tem que mudar. Doutor Guerra, nós estamos encerrando então o programa. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar com o senhor novamente, fazendo essa entrevista aqui para o programa Movimento. Muito obrigada, viu, pela presença do senhor. Mais médicos, viu? Não é mais médico, nós temos muito médico, viu? Muito obrigada por sua companhia. Eu entrevistei o Dr. Guerra, neurologista, neurocirurgião e educador. Até breve.